Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão em casa assistindo ao nosso culto online. É uma alegria que a gente possa se encontrar, mesmo que seja dessa forma, se encontrar com todos vocês. E eu quero pedir duas coisas para vocês antes de começar a pregar. Primeiro, que você, se você pode, você possa abrir uma sala de transmissão para os seus amigos. Se você não quer abrir uma sala de transmissão para os seus amigos, nos quais você vai convidar alguns amigos para estarem assistindo agora a palavra, você pode compartilhar nesse momento esse vídeo com os seus amigos. Então você vai lá, coloca, compartilha, e os seus amigos vão ter a oportunidade de estarem ouvindo a palavra, que é tão importante. Então, quero desafiar você a fazer isso agora. Bom, nós queremos dar continuidade à palavra que nós estamos falando sobre família, e falamos, a primeira vez que falamos sobre esse assunto, pecados que separam pais e filhos. Agora nós estamos convivendo mais entre filhos e pais, estamos mais próximos, estamos, pela situação de confinamento, tendo que conviver mais com os nossos filhos e os filhos com os pais. Mas nós temos falado de alguns pecados que ao longo do tempo vão separando pais e filhos e vão trazendo um distanciamento das gerações que é tão penoso, tanto para os pais, quando vivem um futuro solitário, quanto para os filhos, quando vivem as dores das feridas que acontecem por causa desses pecados cometidos. E eu quero falei do primeiro, o primeiro pecado é o autoritarismo. Falamos que muitas vezes há um pêndulo, né? Durante muito tempo, pais pela cultura, foram apoiados a terem uma autoridade absoluta sobre seus filhos. Logo depois, a psicologia moderna, a partir dos anos 70, colocou uma cultura de os filhos determinarem aquilo que os pais deveriam ensinar. Então, a cultura do trauma. E os filhos se tornaram quase tiranos. Então, a palavra de Deus nos traz para o meio do caminho, um equilíbrio. Tanto a autoridade tem a autoridade dos pais, quanto também tem a necessidade de ter uma consideração com os filhos, com a realidade dos filhos e aquilo que eles estão passando. Isso foi o primeiro pecado que nós falamos que distancia pais e filhos. Autoritarismo. Hoje nós queremos falar sobre o segundo pecado, que afeta pais e filhos, que distancia pais e filhos. Esse pecado se chama silêncio. A gente começa a perceber como as relações começam a serem destruídas na família de Davi, a partir do momento em que os silêncios começam a ser guardados, começam a ser cultivados e começam a se manifestarem de outras formas. E quando a gente olha o texto bíblico, começando em 2 Samuel 13, 21 e 22, nós vemos, e eu quero convidar você a ler, abrir sua Bíblia em 2 Samuel 13, 21 e 22. Nós vamos passar a ler Samuel 13, 21 e 22. Diz assim, vamos colocar aqui os óculos, que senão não funciona. Diz assim, quando o rei Davi soube o que havia acontecido, e aí nós estamos falando do estupro de Tamar, da parte do seu irmão Aminon. Aminon estupra sua irmã, meia-irmã Tamar. E diz assim, quando o rei soube o que havia acontecido, ficou furioso, mas não disse nada. E embora Absalão não tivesse dito nada a Aminon a esse respeito, odiou Aminon profundamente pelo que havia feito a sua irmã. Apesar das palavras muitas vezes não serem ditas, não significa numa família que os sentimentos não são vividos. Davi fica furioso com seu filho, mas não o repreende, não o castiga, não chama atenção. Absalão fica indignado com o seu irmão Aminon, mas não diz nada. Ele fica quieto, mas está odiando o seu irmão Aminon.
Muitas vezes nós estamos na família e pensamos que porque há silêncio, há paz. Mas nem sempre significa que onde há silêncio, há paz. Pelo contrário, onde muitos silêncios são cultivados, muitos problemas são engendrados aí. Mas não é só isso. Depois de tudo que acontece, Absalão mata o seu irmão Aminon de tanto ódio que ele sentia dentro do seu coração. E aí então, Absalão fica foragido durante 2 anos e Joabe faz um meio-campo para tentar reconciliar os dois. E aí então, Absalão queria ver o seu pai, pede para que Joabe faça esse meio de campo, Joabe faz esse meio de campo, vai lá falar com Davi e Davi recebe Absalão. Mas quando Davi recebe Absalão, depois de 2 anos que ele estava banido do reino, diz que só houve entre eles um beijo e nada mais. Mais uma vez, o silêncio. Depois disso, Absalão decide no seu coração conspirar contra o seu pai. Mas ele de nenhuma maneira manifesta uma palavra de rebeldia. Ele faz isso de forma silenciosa. Mais uma vez, o silêncio se estabelece na família de Davi e separa de forma sutil os seus irmãos, pai e filhos. Isso é tenebroso, é terrível para uma família. E embora a gente não possa dizer claramente, olha, dentro da Bíblia, a Bíblia diz que o silêncio é um pecado. Ela não diz isso diretamente, mas indiretamente a gente percebe que o silêncio, como omissão, como falta de compromisso, como assumir sua responsabilidade, como exercer o seu papel, ele sim se torna um pecado que é muito claro descritivamente dentro da palavra de Deus. E nós precisamos olhar para as nossas famílias, nós precisamos entender como essas coisas acontecem dentro das nossas famílias e como elas vão construindo um problema imenso. Às vezes, nós temos dentro de famílias, e a gente tem visto isso acontecer muitas vezes, as pessoas trazem um familiar que é julgado, que é catalogado dentro da família como um familiar problemático. Ah, o filho mais velho é problemático, o filho mais novo é problemático. E fica aquele catálogo, às vezes tem muitos filhos, não, todos os filhos são muito bem equilibrados, mas esse filho aqui é problemático. E o que se percebe é que aquele que é considerado o filho problemático dentro da família, nada mais é do que aquele membro mais sensível que verbaliza todas as tensões, todos os problemas não falados, não tratados e não dialogados dentro daquela família. Então a gente percebe que se cataloga muitas vezes, esse aqui é a ovelha negra da família, esse aqui é aquele que tem todos os problemas, esse aqui é aquele que não se ajusta, esse aqui é o desajustado, esse aqui é o problemático. Mas ele não é o problemático, ele é um sintoma de silêncios que existem dentro da família e que deveriam de ser tratados. O silêncio é terrível para uma família. O silêncio ele cria uma distância afetiva. Cria uma distância afetiva porque Deus nos deu a palavra e o que nos distingue como seres humanos é a capacidade de nós pensarmos e nos comunicarmos. A palavra é o que nos liga, a palavra nos conecta. Quando eu não uso a palavra, quando eu não dirijo a palavra de forma consistente, eu não estou falando de coisas superficiais. Aqui nós estamos falando de um exercício permanente de comunicação, de diálogo entre pais e filhos. Quando eu não exerço essas coisas, a afetividade se enfraquece. A palavra é fundamental para chegar a recônditos, que muitas vezes o abraço ele comunica, mas a palavra é muito necessária em vários sentidos. Uma das coisas é
para darmos instruções sobre a vida. Os nossos filhos precisam de instruções sobre a vida. Eles precisam. Às vezes os pais precisam de instruções, mas é quanto à internet, à tecnologia e tudo isso, né? Eu muitas vezes peço instruções para os meus filhos sobre isso. Mas sobre a vida, os pais são responsáveis de orientar os filhos por um caminho que eles ainda não andaram. E a gente precisa da palavra. A gente precisa mostrar quem é que é o verdadeiro amigo. A gente precisa mostrar os perigos. A gente precisa mostrar para os nossos filhos quando eles estão ficando arrogantes. Nós precisamos espelhar para eles como eles estão se comportando. Isso são instruções, isso é verbo, isso é comunicação. A gente precisa declarar o nosso amor para os nossos filhos. As declarações são verbais. A gente precisa dizer para os nossos filhos que nós os amamos, que eles são importantes para nós. Isso é uma coisa fundamental, é a palavra que faz isso. Nós precisamos repreender os nossos filhos. Nós precisamos dizer, não passa desse limite. Nós precisamos repreendê-los dentro de casa, eles precisam aprender os limites dentro de casa. E os nossos filhos precisam ouvir encorajamento, e isso é a palavra aí que cria. Nós precisamos encorajá-los nas coisas que eles fazem bem. Eles precisam se descobrirem nas nossas palavras. As nossas palavras precisam evidenciar o talento deles, as capacidades deles. E quando há o silêncio, quando o silêncio é cultivado, quando a gente fica olhando, fica temeroso da palavra, se eu falar isso aqui para o meu filho, se eu der esse encorajamento, ele vai se achar demais. Se eu repreender o meu filho, ele vai ficar traumatizado. Se eu declarar o meu amor, eu vou parecer um fraco. Se eu instruí-lo, ele não vai aceitar porque eu sou muito mais velho do que ele. Se nós ficarmos retendo as nossas palavras por razões diferentes, nós vamos privá-los de algo fundamental, que é a nossa palavra na vida deles. Então vejam, o silêncio, ele cria um vácuo afetivo. Por isso a gente precisa romper com o silêncio. O silêncio, isso que aconteceu com Absalão. Você vê que Absalão, ele não recebe uma palavra do pai. Ele não vê o pai falando para o seu irmão Aminon. Ele não vê o pai falando para ele. Isso cria um desespero dentro do seu coração que o leva a um trajeto autodestrutivo. A segunda coisa que acontece quando a gente tem o silêncio dentro da família é que a gente cria fantasmas. A gente cria fantasmas a respeito das pessoas. A gente cria uma fantasia a respeito das outras pessoas. Muitas vezes a gente olha para o nosso pai e a gente acha que os nossos pais ou são completos vilões por causa do silêncio, ou eles são completos super-heróis. E na verdade os nossos pais, eles são seres humanos. Eles não são vilões completos porque eles também têm coisas muito boas. E eles não são super-heróis porque eles também têm os seus pés de barro. Eles também têm os seus pecados. Por isso que é tão bom você pai, você mãe. Fala dos seus erros também. Não fica com medo que seus filhos digam, ela fez isso, eu vou fazer também. Fala dos seus erros como erros e os seus filhos vão aprender. Os seus filhos vão se sentir mais aliviados porque não estão seguindo nem estão ouvindo alguém que é super perfeito de uma virtude inalcançável. Eles vão ver que no meio do trajeto você também errou. Então, todas essas coisas são fundamentais, porque se o silêncio habita, a gente vai criando imagens que não são boas para nós, que não são verdadeiras. A terceira coisa que acontece quando a gente permite que o silêncio seja característica do relacionamento, e às vezes isso até entre pais acontece, entre mãe, entre o pai e a mãe há o silêncio, entre os filhos há o silêncio, vai se criando essa cultura do silêncio. O celular tomou conta, às vezes nós estamos em casa todos presentes e todos ausentes. Cada um com o seu instrumento de entretenimento sozinho, sem interagir com o outro. Que coisa tremendamente diabólica que a gente vive
quando a gente não faz essa ruptura. Nós que estamos na era da comunicação, conseguimos driblar nós mesmos. Obtivemos todos os recursos. Fizemos tudo para que a palavra fosse liberada. Falamos sobre tudo na internet. A liberdade de se falar explicitamente sobre qualquer assunto. Só que no lugar mais sagrado, onde a palavra deve habitar com liberdade, as conversas devem ter total liberdade, nós não estamos conversando, nós estamos isolados. E esse silêncio dentro da casa, ele se propaga dentro da gente. Porque o que acontece? A gente abre a porta para que o mal se perpetue nas nossas famílias. Quando a gente não conversa dos problemas das nossas famílias, das coisas passadas, dos equívocos, das histórias tristes que nós temos, é como se nós não tratássemos um assunto. Como se nós tentássemos apagar aquilo da nossa história. É como se nós pisoteássemos aquilo, pensando que pisoteando aquilo não vai ter poder, aquilo vai ser esquecido, mas aquilo está presente, aquilo não está tratado. E foi o que aconteceu com Absalão. Davi tentou esquecer tudo o que havia acontecido, mas o mal estava ali presente, tanto no coração de Davi, quanto no coração de Absalão. E Davi, que escreveu tantos salmos, que falou abertamente com Deus, que falou abertamente com seus soldados, que coordenou batalhas, que era vitorioso em todos os lugares, não conseguiu ser vitorioso dentro da sua família. Não conseguiu ver a vitória dentro da sua casa. Perdeu uma batalha que custou muito para ele. O mal se perpetuou. O mal ficou ali. Aqueles ódios não conseguiram ser contidos, porque não foram tratados. E às vezes isso acontece dentro das nossas famílias. Tem muitas coisas acontecendo. E uma das coisas que mais me surpreende, quanto mais passa o tempo, eu me lembro que quando eu estava no seminário, um dos temas de trabalhos, dos temas que me chamou a atenção foi o tema sobre abuso. E foi um trabalho que eu fiz de pesquisa em cima disso para a matéria aconselhamento. E como nós vemos que essa realidade, já desde aquela época, e quanto mais nós vamos avançando e vamos aconselhando as pessoas, nós vemos como isso é uma realidade das famílias, que acontece nas famílias, e de diferentes famílias. E são coisas que não são tratadas, e são coisas que não são faladas, e são coisas que não são sequer mencionadas, porque há o medo de que falar pode transformar aquilo num pandemônio. Mas falar para quem passa o problema, para quem tem problema, é fundamental. O silêncio, ele faz com que o problema ele vá apodrecendo dentro da alma, vá destruindo a gente, vá incapacitando para uma série de questões da vida. Ele vai nos aleijando por dentro. Por isso é tão fundamental falar. A Bíblia fala de confissão, e Davi mesmo escreveu no capítulo 32 dos Salmos, algo que ele não praticou com a sua família. Ele abriu seu coração sobre o seu pecado, e quando ele abriu seu coração, ele aliviou sua alma, porque quando a palavra sai, o problema vai chegando à consciência, as percepções, a consciência das coisas vão acontecendo. Às vezes as pessoas, a gente vê em alguns filmes, é muito comum a gente ver o psicanalista e a pessoa se aconselhando, falando, a pessoa, pois é, fala mais sobre isso, e quase o psicanalista não fala. É algo cômico, eu acredito que não acontece dessa forma tão absoluta, mas o fato de que uma pessoa fale faz com que ela entenda. Isso é algo tão fundamental. Por isso é tão importante
Abrirmos o coração e a família ser um lugar onde se possa falar, e falar com profundidade. Porque quando a gente não faz isso, os nossos ouvidos dos nossos filhos, veja o que acontece com Absalão. O homem que Absalão mais devia ter ouvido na sua vida devia ter sido seu pai. Mas olha só, quem acaba tendo proeminência no coração de Absalão se chama o conselheiro real, Aitofel. Aitofel diz assim: Absalão, sabe o que tu tem que fazer? Absalão subjuga o reino, subverte o reino, se torna o rei em lugar de Davi, arma aquela rebelião e ele recebe um conselho de Aitofel. Tem relações sexuais diante de todo Israel, lá na frente do palácio, onde todo mundo possa enxergar em Jerusalém. Tem relações com todas as concubinas do teu pai. Assim ele vai ser humilhado, ele vai ver que não há possibilidade de reconciliação entre tu e ele. E Absalão segue o conselho de Aitofel e faz algo que realmente humilha, e para mim aquilo determina um destino para Absalão. Porque finalmente Absalão, em meio à guerra de rebelião, acaba sendo morto na batalha. Algo que causou tamanha tristeza para Davi. Davi chora muito. Diz assim: o rei ficou muito abalado. Foi para o quarto que ficava sobre o portão da cidade e começou a chorar. Esse aqui é o rei Davi. Andando de um lado para o outro, clamava: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho. Em meio à dor, Davi clama, Davi fala, Davi verbaliza aquilo que deveria ter dito para Absalão, segurando seu rosto e dizendo: Absalão, tu é muito importante, Absalão. Talvez olhando para Aminon e dizendo: Aminon, isso não se faz em Israel. O que tu fizeste com a tua irmã? Como faltou a voz de Davi nessa família, nessas circunstâncias. E não pode faltar essa voz na sua família. Pai, mãe, conversa. Talvez tem coisas que você pulga atrás da orelha e diz: eu não vou falar isso para não me incomodar. Fala. Isso aqui é uma questão que vai gerar uma reação no meu filho. Conversa com ele. Você acha que tem que falar sobre drogas com ele? Fala sobre drogas. Teu coração está batendo para falar sobre isso? Você não gostou de um amigo que ele está andando? Conversa com ele. Você está desconfiado dos sites que ele está visitando? Conversa com ele. Você está com suspeição de alguma coisa? Conversa. Não deixa de falar. Seja ousado. O Senhor vai te dar graça, mas não fica em silêncio. E você, filho, você sente que tem coisas erradas, você precisa conversar com seu pai, você precisa perguntar coisas para o seu pai, você precisa falar com a sua mãe. Você também tem responsabilidade. Se você já entende, você também tem responsabilidade. Você tem responsabilidade de entender que precisa desligar esse celular e criar laços com seus pais, laços com seus irmãos. Você precisa conhecer seus irmãos, seu irmão, sua irmã. Porque esse silêncio vai criar uma vida artificial dentro da internet que dentro da realidade não vai se sustentar. A realidade vai implodir esse relacionamento internético. Não deixe que o silêncio tome conta da sua família. Porque o silêncio na família é um pecado que separa. Agora, eu quero chamar você para uma outra realidade, uma outra dimensão além da família. Eu quero falar para você do silêncio
entre o pai e os filhos. Entre o pai, que é o nosso Deus, e nós, que somos seus filhos. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus criou o mundo pela palavra. Jesus é chamado pelo evangelista João como verbo vivo. Cantamos essa canção, Verbo Vivo, que habitou entre nós. Ele é o verbo, ele é a palavra que criou o mundo. Jesus manifesto nas Escrituras. Nós temos aqui as Sagradas Escrituras. E que importante é que o nosso relacionamento venha evidenciar uma realidade dialogal, de conversa, de troca, de falarmos e ouvirmos. Deus sempre está falando. Embora nós, como pais, muitas vezes falhemos em falar, Deus está permanentemente falando e se comunicando conosco. Só que aí muitas vezes o problema somos nós como filhos. Muitas vezes nós como filhos não estamos ouvindo a Deus. Estamos muitas vezes fechando os nossos ouvidos. Estamos evitando aquilo que Deus tem para nos falar. Procurando somente nos momentos em que nós achamos conveniente, porque estamos confusos. E sabe o que acontece quando nós não temos esse relacionamento dialogal com Deus? A mesma coisa que acontece dentro da família se reflete no nosso relacionamento com Deus. O silêncio que nós temos por não queremos ouvir a Deus, por fugirmos de Deus, por nos escondermos de Deus, por fecharmos a palavra, por não darmos atenção à palavra, por não consumirmos a palavra, como quem olha um filme que gosta, como quem observa as notícias de manhã, como quem está ávido por um alimento gostoso, saboroso e nutritivo no meio-dia. O que acontece quando nós não temos esse coração? Nós também criamos uma distância afetiva de Deus. Nós olhamos para Deus com uma imagem equivocada. Ou achamos que Deus vai passar a mão por cima de tudo que nós fazemos, ou achamos que Deus vai nos punir por tudo, ou achamos que Deus é um Papai Noel, ou criamos imagens fantasiosas de Deus, não como Ele realmente é, mas como nós o imaginamos. Quando nós deixamos que o silêncio seja característica, porque às vezes a gente ouve, eu não ouço a voz de Deus. Nós não ouvimos porque não queremos, porque Deus fala. É só abrir a palavra. É só abrir a Bíblia. E aí o que acontece? O mal se perpetua na nossa família. Porque quando o meu ouvido está aberto para Deus, Ele fala comigo. Ele fala comigo pela palavra, por uma pessoa que está na rua, por um conhecimento que me vem à mão, pela criação que está na minha volta, até mesmo por um professor. Porque Ele faz isso. Agora, quando eu estou fechado para Deus, há silêncio, o mal se perpetua em mim, na minha vida. E quando eu realmente não ouço a Deus, eu acabo ouvindo outras vozes. Outras vozes irão falar a mim. E muitas vezes essas vozes, porque quando eu estou oposto a Deus, as vozes que me falam são vozes do mal. São vozes do desencaminhamento, são vozes do desvio, são vozes perversas, são vozes egoístas, são vozes que criam uma cortina de fumaça na minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu quero desafiar você que está em casa a romper com o silêncio. O silêncio na família e o silêncio no seu relacionamento com Deus, para que a vida plena da palavra, que é poderosa, que é enriquecedora,
que é fundamental se estabeleça tanto na nossa família quanto na nossa relação com Deus. Precisamos ouvir muito a Deus. Precisamos ouvir muito e falar muito uns com os outros, para que a bênção de Deus seja grandiosa nas nossas vidas e não tenhamos que chorar como Davi. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu sei que muitas famílias, a grande maioria das famílias, foram criadas na cultura do silêncio. Foram criadas, Senhor, naquele princípio, isso não se fala. Eu oro, Senhor, para que Tu libertes os nossos irmãos, essas famílias, para que aquilo que não é dito seja dito, aquilo que não é tratado seja tratado, que aquelas coisas preciosas que precisam ser verbalizadas sejam verbalizadas. E eu oro, Senhor, que em um nível mais alto e mais fundamental, a nossa vida seja marcada por uma relação dialogal contigo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os nossos irmãos possam ouvir Tua voz, possam procurar Tua palavra, possam ouvir a Cristo nas Escrituras. Oro que isso aconteça para a glória do Teu nome, Senhor. Transforma as famílias, transforma as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.